Fala, meu consagrado! Existem muitos conceitos controversos a respeito do que é a igreja e de quem é a igreja. E se você clicou nesse vídeo, com certeza você quer saber um pouco mais a respeito de quem é e do que é a igreja. E sem enrolação, vamos lá que eu vou te mostrar na Bíblia exatamente quem é a igreja e o que é a igreja de Cristo. Bora! Galera, a igreja ela foi fundada pelo próprio Cristo. Jesus é o fundador da igreja. E diferente do que muitas pessoas pensam, quem fundou a igreja não foram os apóstolos, nem tampouco Constantino, nem tampouco os patristas. Cristo, ele funda a igreja. Isso fica muito claro para a gente lá no texto de Mateus 16:18, quando ele faz uma declaração para Pedro dizendo que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Cristo, através do seu sacrifício, ele dá ali início à igreja, ele edifica a sua igreja, porém são seus apóstolos que vão dar aí a continuidade ao trabalho iniciado por Cristo, são eles que vão edificar a igreja de Cristo. Não somente ele, mas eu e você também fazemos parte desse processo. Isso fica claro para a gente em alguns versículos da Bíblia. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4:12. E Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei contigo até o final dos tempos. Está lá em Mateus. Ou seja, você percebe aí que Cristo ele inicia o processo e dá ordem e dispersa os seus discípulos para que eles continuem essa obra, continuem o trabalho da edificação da igreja. E a gente vai descobrir já já o que é. E galera, fica muito claro para a gente quem é e o que é especificamente a igreja nos momentos em que os apóstolos eles se referem a ela como sendo um corpo. Existem diversas passagens e referências a respeito da igreja como sendo um corpo no qual Cristo é o cabeça, porque a cabeça é ela quem controla o corpo, no caso o cérebro. Ele é o cabeça, ele quem direciona todos os outros membros, dando a Cristo aí um caráter de liderança. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça da igreja, que é o corpo. Porque assim como cada um de nós tem um corpo, e esse corpo ele tem vários membros, e cada membro exerce ali a sua função, cada um faz a sua função. De igual forma, nós, os cristãos, fazemos parte de um corpo que é a igreja em Cristo Jesus. Cada um fazendo a sua função. E assim também nós, cristãos, que somos muitos em Cristo, nós formamos um corpo, estamos ligados uns aos outros de igual forma que os membros, eles estão ligados um também aos outros no corpo, que é a igreja. E fica muito claro para nós que quando os apóstolos eles falavam desse corpo, eles estavam se referindo à igreja. Quando Paulo ele faz uma declaração em Colossenses 1:24, ele diz o seguinte, que as aflições que ele sente no corpo dele alegram ele, porque ele sabe que isso está acontecendo para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja fortalecido ou edificado. E aqui que está o mistério mais interessante a respeito de toda essa problemática do que era a igreja ou o que é ser a igreja. Sempre que a Bíblia fala a respeito de igreja, de corpo, é sempre no coletivo. Então a gente entende aí que para ser igreja, para estar na igreja de Cristo, eu digo, não é a instituição que eu estou falando, é necessário ter comunhão, é necessário estar ligado ao corpo, como os apóstolos falaram, ter cada membro, que somos nós, está unido em comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja. Para ser igreja é necessário ter comunhão com os irmãos. E para ter comunhão com os irmãos, você precisa se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo e fazer parte dessa comunidade extraordinária que é o Pod Crente. Se você tem comunhão com seu irmão aqui, você vai se inscrever para poder fortalecer e anunciar cada vez mais o Evangelho, porque você pode não estar aqui junto comigo falando, mas quando você compartilha, quando você comenta, você propaga, ainda que indiretamente, o Evangelho de Cristo, e tenho certeza que isso lhe será imputado como justiça, como cooperação da obra do Reino de Deus. Mas voltando aqui, galera, como eu expliquei, eu sozinho, por exemplo, eu não sou o corpo, eu sozinho não sou a igreja, porém eu sou um membro, eu faço parte do corpo. Eu, em comunhão com o corpo, sou igreja. Quando eu faço parte no coletivo, com todo mundo junto, aí sim eu sou a igreja, mas sozinho não. É necessário a comunhão, é necessário coletividade. E é aqui que pega um pouco no pé dos desigrejados. É necessário essa coletividade. É como Paulo explica. Ele fala que o pé sem a mão não é corpo e a motinha abençoada. Paulo fala que o pé sem a mão
Porque Paulo também fala, porque o pé sem a mão, ele não é corpo, e a mão sem o pé não é corpo. É necessário estar unidos, é necessário fazer parte um do outro, um com o outro, para que assim eles possam se tornar corpo. Isso é ser igreja. Não tem como eu ser igreja sem eu fazer parte do corpo, eu dizer que eu sou igreja sozinho. A mão sozinha, ela não é corpo, ela é mão, mas quando ela está em conjunto, em todo o corpo, aí sim ela é corpo, ou seja, aí sim ela é igreja. 1 Coríntios 12, 14 ao 20. O corpo não é feito de um só membro, e já que a gente já entendeu que o corpo ele é a igreja, ou seja, a igreja ela não é feita de um só membro, então uma só pessoa não pode dizer que é a igreja. Só aqui o texto já começa quebrando a perna aí de quem acha que sozinho é a igreja, as pessoas que falam eu sou a igreja. Não, você é a igreja quando você tem comunhão com o corpo, aí sim você é a igreja. Fora disso, você é só um membro do corpo, mas não o corpo. Mas continuando o texto. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, porque se o pé disser porque não sou mão, não faço parte do corpo, isso não faz com que ele deixe de ser parte do corpo. Ou se o ouvido dizer porque não sou boca, não faço parte do corpo, isso não faz com que ele deixe de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse olfato, onde estaria o paladar? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo da forma que ele achou agradável. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O membro, em hipótese alguma, sozinho é corpo. O texto deixa muito claro isso. Então, se você acha que você é sozinho, você é igreja, você está redondamente enganado, meu nobre. E o final desse texto é ainda mais maravilhoso. Há muitos membros, porém, o corpo é um só. Então aqui, galera, nós entendemos que o corpo, a igreja de Deus, ela não é um lugar, ela não é uma instituição, nem tampouco tem CNPJ. A igreja, ela é um povo escolhido, separado e eleito por Deus. Ter fé não necessariamente significa ser a igreja. E ser igreja é fazer parte do corpo. Então você não pode dizer somente porque você crê em Cristo Jesus, você é a igreja sozinho. Não, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Isso se configura na comunhão, não necessariamente estar em uma instituição, em um templo, etc. e tal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, sim, você precisa ter comunhão. A carteirinha de membro que muitos de nós temos só é consequência da salvação, do processo, mas ser igreja é muito além disso. Ser igreja é ter comunhão, é fazer parte do corpo. Eu sou Marcelo Augusto e esse daqui é o Pod Crentes Abençoado.